Lindinhos. Vamos lá, no nosso telão, tema desta noite, você fique atento porque Deus vai falar ao seu coração, algo vai acontecer neste momento, a palavra é poderosa, não volta vazia, tem desígnios e Deus está velando para que a sua palavra se cumpra na sua vida e na minha vida nesta hora. Amém? Olhe o seu irmão e diga, Deus vai falar conosco agora, pela palavra. O tema desta noite, como vive um regenerado. Se você não sabe do que Deus está falando, abra os seus ouvidos espirituais agora. Deus está falando da sua vida, Deus está falando da minha vida, Deus está falando daqueles que vão chegar para Cristo Jesus, daqueles que chegaram um dia e precisam ouvir o que Deus tem preparado. Amém? Diz em 1 de Pedro 3,15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você tem que estar preparado. Quando alguém lhe perguntar, por que você vai numa igreja evangélica? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você louva a Deus? Você tem que estar preparado para saber responder, para dar explicações, diz aqui, né? Aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Porque você crê na vida eterna, você tem que saber explicar a respeito disso, estar preparado, porque Deus vai colocar pessoas à sua volta e você será instrumento do Pai nesta terra. Vamos orar? Curve sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, eterno, poderoso, grande, magnífico, tremendo, majestoso, bom, longânimo, paciente, misericordioso, Deus de amor. Obrigado, Jesus, porque o teu amor até nos constrange, o teu carinho, o teu cuidado para conosco, Jesus. Obrigada, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu e nos predestinou em amor para sermos teus para sempre, Senhor. Um dia a palavra chegou e nós então, pelo dom da fé que tu nos deste, reconhecemos a tua voz e como ovelhas que sempre fomos, ouvimos a tua voz e te seguimos. E hoje estamos aqui, Senhor, cumprindo um plano perfeito de vitória. E hoje o Senhor quer falar sobre a vida de um regenerado. Como viver nesta terra, nós que somos agora salvos por ti. Como dar razão da esperança da nossa fé, Jesus. Fala ao teu povo, ensina, arranca os véus, tira as escamas dos olhos, abre os ouvidos espirituais e que a tua obra, Senhor, seja tremenda em cada vida que aqui está no santuário, na vida de quem vai ouvir este CD e também dos internautas que nos acompanham à distância. Em nome de Jesus, para a tua glória, amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eleitos do Senhor, filhos preciosos, servos daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Que prazer nós termos um momento específico e de grande amplitude, grandes proporções, que é este momento do estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a regeneração dada pelo Espírito Santo. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero lhe lembrar que a coisa mais importante da vida espiritual é nós estarmos seguros sobre tudo que envolve a nossa fé. Eu não posso estar insegura com relação à minha vida espiritual. Eu não posso estar insegura com relação ao meu presente, ao meu futuro, à minha vida eterna, às coisas de Deus na minha vida, ao meu dia de amanhã, às coisas que eu creio. Quando você está seguro, você sabe fazer a defesa da fé. Você sabe usar a fé, especialmente naquelas horas difíceis. Nós todos passamos por momentos difíceis. E usar a fé nos momentos difíceis, só quem conhece, quem está seguro em Cristo Jesus, conhece a sua palavra. Aquelas horas em que uma doença vem à nossa vida, um revés,
uma vicissitude, uma luta, uma crise chega, porque todos nós estamos sujeitos. Jesus não enganou ninguém, não iludiu ninguém quando ele disse: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo. Então, tem aflição? Tem. Todos nós passamos por aflições. Então, a defesa da nossa fé é muito importante, porque também há momentos em que o mundo secular tenta ridicularizar a nossa fé. Você nunca foi ridicularizado por se dizer crente em Jesus? Eu já fui. Por dizer que vem à igreja, por dizer que você ora, que você crê, que você é fiel nas suas ofertas. Então, fizeram isso com os patriarcas, fizeram isso com os profetas, fizeram isso com Cristo, fizeram isso com os apóstolos, e nós estamos aqui também sujeitos a isso. Mas quando eu estou segura da verdade, eu sei fazer a defesa da minha fé. Eu sei usar a minha fé. Mas eu sei, acima de tudo, defender a palavra de Deus. Eu vou usar uma expressão muito popular. Amado, ninguém faz farinha comigo, não, com relação à palavra de Deus. Você entende isso? Ninguém vem com uma palavra aí que nós hoje não tenhamos defesa bíblica para aquilo que as pessoas falam. Você está compreendendo? Nós sabemos defender a nossa fé. Então, essa defesa da nossa fé deve ser sempre racional. A mente tem que estar funcionando. Você, quando a Bíblia diz assim que você tem que ir buscar no seu bom tesouro aquilo que já está lá guardado, sacar do bom tesouro para confessar, para falar, para mostrar aos outros aquilo que você crê, isso é racional. Eu não vou buscar no meu bom tesouro em transe. Não existe isso. Você está aprendendo que o nosso culto é racional, a mente está funcionando. Tem que ser inteligente, tem que ser forte, tem que ser absolutamente confiante. Olha o que a sociedade espera de você e espera de mim. Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação, toda a sociedade, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, existe uma ansiedade universal. Existe uma ansiedade, um suspense muito grande nas sociedades aí fora, para poder contemplar a revelação de Deus na nossa vida. As pessoas querem saber, cadê Deus? Esse Deus que é tão professado, que é tão pregado, que é tão falado na mídia, onde ele está? Como ele é? As pessoas estão numa grande e ardente expectativa para conhecerem este Deus através de nós. Se eu não estou preparada para defender a minha fé, o que a criação pode aguardar de mim? Nada. Se eu não tenho nada para falar em relação à palavra, ao que Deus é para mim, ao que Deus fez na minha vida, ao que Deus tem para o meu futuro, então a criação não pode aguardar nada de mim. O mundo tem uma expectativa sobre nós. Porque quando alguém diz assim, eu sou crente em Jesus, eu sou um cristão. Ora, o que é ser crente? Você chega no seu trabalho e você diz assim, eu sou um cristão, eu sou um evangélico. Já pinta uma ardente expectativa, mas quando alguém fala isso, já fica todo mundo na expectativa. Eu não estou dizendo se é boa a princípio ou não, mas cria uma expectativa. Há uma expectativa. O que é isso? A pessoa já pensa, quem é essa pessoa? O que ela fala? O que ela faz? Como é que ela vive? A sociedade fica num suspense para ver o que é isso. Porque a sociedade, biblicamente, está aqui. Qual é a revelação dos filhos de Deus? Quem são esses filhos de Deus, que é o poder do Altíssimo, que vão viver a vida eterna? Esta grande revelação que o mundo precisa de conhecer é a transformação que homens e mulheres sofrem nesta terra por causa da palavra, que os transforma na imagem e semelhança de Deus. O que as pessoas querem ver? Pessoas diferentes das que estão aí, mortas em vida, sem esperança, sem valores, sem brilho, sem perspectiva. Pessoas simplesmente vivendo, empurrando a vida com a barriga. As pessoas não querem conhecer esse tipo de vida, esse tipo de gente. Estão esperando para conhecer homens e mulheres transformados por Deus na sua imagem e semelhança.
Os seus vizinhos, quando eles sabem que você é crente, um evangélico, eles esperam. Eles têm uma expectativa ardente para ver a sua vida. Você nunca pensou nisso? Eles querem saber como você vive. Eles ficam lá, vamos ver como é que ele trata a esposa. Vamos ver como é que ela trata o marido. Vamos ver como é que eles tratam os filhos. Vamos ver como é que é o palavreado deles dentro de casa. Vamos ver como é que eles se portam dirigindo uma empresa, num comércio. Então, qual é a ardente expectativa que as pessoas têm sobre nós? Deus tem uma revelação através das nossas vidas. Qual é a primeira revelação? É mostrar que somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Então, a primeira coisa que Deus quer mostrar através da sua vida é que você é um filho dele. 1 de João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas agora, nós já somos filhos de Deus, e isto tem que ser manifestado. O fato de sermos filhos de Deus tem muitas implicações que a sociedade quer ver. Tanto é verdade que se um homem, servo do diabo, você vai concordar comigo, se ele maltrata a sua esposa, é tido como normal. Se um ímpio maltrata a mulher dele, é meio que normal. Todo mundo se maltrata aí fora. Todo mundo xinga, todo mundo bate, todo mundo grita. Mas se um crente levanta a voz para sua mulher, todo mundo diz, isso é que é ser crente? Ele não vai na igreja? É ou não é verdade? Lógico, porque sobre a nossa vida tem uma ardente expectativa para saber como é que é um filho de Deus, como é que um filho de Deus vive. Os filhos de todo mundo, você sabe, pode fazer bagunça. Quem mora em prédio aqui, em condomínio? Olha, os filhos de todo mundo pode fazer bagunça, riscar as paredes, gritar fora de hora, não é? Correr para lá e para cá, né? Ninguém, você sabe, ninguém faz nada. Se o seu filho fizer, opa, olha o filho do crente. Como se o filho do crente não tivesse pernas para correr e voz para gritar. E reinasse também. Não é? Mas, amados, esta ardente expectativa que existe para saberem o que é um verdadeiro filho de Deus, pesa sobre nós. As pessoas estão de olhos em nós. O que passa despercebido e comum na vida da maioria das pessoas, você sabe, você que trabalha num escritório, numa empresa, num banco, sei lá, numa repartição, você vê como é que é ali a coisa, né? Esse faz, aquele acontece, tudo gira normal. Você falou uma coisa meio estranha, o crente, como? E cobram. Não vão a uma igreja, mas cobram postura dos crentes. Por quê? Porque há uma ardente expectativa para saber quem é o verdadeiro filho de Deus, como é que vive o verdadeiro filho de Deus. Em Romanos 8, 29 e 30 diz, porquanto, o filho de Deus tem que entender isso, hein? Começa por entender como é que ele chegou a ser filho de Deus, tá? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Você é conforme à imagem de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, você vai ver como é que você chegou. A esses também ele chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, salvou, transformou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, tudo começa quando? Quando Deus de antemão nos criou e nos conheceu. Nós não viemos para a igreja por um acaso, amados. Isto é um plano perfeito, calculado por Deus, e ninguém poderia alterar este plano. Você está aqui porque Deus preparou este dia, Deus te predestinou, Deus te escolheu, Deus preparou um plano. Não há nenhuma frustração no plano de Deus. Por sermos conhecidos de Deus, Ele nos predestinou, ou seja, antes de chegarmos a esta terra, nós já vínhamos marcados por Deus. A ardente expectativa que a sociedade tem é para ver se realmente nós temos a imagem de Jesus. É isso que as pessoas querem ver. No versículo 31 diz,
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se você lê o capítulo, é o capítulo que fala da predestinação, da eleição, de Deus ter nos chamado, justificado e glorificado. Quer dizer, que diremos, pois, à vista destas coisas? De que coisas? Que diremos, pois, à vista da nossa predestinação, da nossa chamada, da nossa justificação? Ora, se Deus fez, está feito. Deus é soberano. E o que acontece na prática quando nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus? Eu vou te explicar. Porque existe uma palavra na Bíblia Sagrada, uma palavra-chave, que pouco se usa pregar. Chama-se regeneração. Diga regeneração. Vamos ver o que é, em Tito 3, 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não tem nada a ver com a obra da carne, sacrifício, mas segundo a sua misericórdia, graça, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a nossa salvação não tem nada a ver com obras de justiça, seja melhor, seja pior, nem com livre-arbítrio, porque diz aqui que é segundo a misericórdia de Deus, segundo a graça. Diz aqui, mediante o lavar. Que lavar? Quem lava e regenera não são as águas batismais, como se diz na tradição. Porque, amados, a verdadeira água na Bíblia Sagrada é a própria palavra. Esta palavra que lava uma pessoa. Não há água batismal que lave alguém. Eu conheço pessoas que já entraram na água batismal 16, 17 vezes. Continua a mesma pessoa. Não teve lavar regenerador nenhum, nem renovador. Então, quando diz que é mediante o lavar desta palavra, desta água, é a água da palavra, não é? Jesus disse, pela palavra estáis limpos. É a palavra que limpa. O que limpa e regenera é o lavar do Espírito Santo através da palavra. Então, o que é a regeneração? Regeneração significa que nós somos, na realidade, uma nova criação. Não somos mais quem nós éramos. Se você já teve uma experiência de salvação com Jesus, diga, eu não sou mais quem eu era. Isso que você acabou de falar tem implicações seríssimas, porque a ardente expectativa da criação quer ver quem você é agora. Principalmente quem te conheceu antes de Cristo. Agora tem uma expectativa muito maior. Então, nós éramos uma pessoa antes de termos Jesus como Senhor e Salvador, e nós somos outra pessoa hoje. Que a sociedade que está aí numa expectativa ardente tem que ver manifestado na minha vida e na sua vida. Nós temos que mostrar que nós somos outras pessoas. Amém? Não é colocando um panetone na cabeça. Eu estou hoje, mas é da festa de ontem, tá? Não é colocando uma saia até o pé. Não é deixando de fazer isto ou aquilo. Não é mudando o exterior que as pessoas vão dizer, olha lá, virou crente. Deus me livre e guarde. Porque nós não viramos, nós somos lavados e regenerados por dentro. E esta obra que tem que ser vista por fora. Amém? Paulo explicou quem nós éramos antes de termos Jesus na nossa vida. Veja Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, aqui começa a salvação, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente. Em pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, todos nós, amados, todos, andávamos segundo o diabo. Nós temos aqui irmãos que iam a cartomantes, a quiromantes, consultavam os búzios, as cartas, os tarôs, se punham em tumbas de cemitérios, fizeram trabalhos de macumba. Nós temos pessoas aqui que serviram aos tentáculos orientalistas. Serviram e servem, e serviram à idolatria. As coisas dos misticismos que estão por aí. Ora,
eram ovelhas, porém estavam mortas em delitos e pecados, seguindo o curso do mundo. Esse é o curso do mundo. Versículo 3. Entre os quais, entre os filhos da desobediência, todos nós também andamos, todos nós andamos no passado, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza humana, carnal, filhos da ira, como também os demais. Então, nós fazíamos tudo o que o ímpio faz. Não adianta a gente falar que nós éramos bonzinhos, não, tá? Mais ou menos, nós todos seguíamos o curso deste mundo. Agora, neste momento, entra a regeneração. Versículo 4. Mas Deus, aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não é porque, sabe, a gente era bonzinho, de boa família, BBB, estudou num bom colégio, nada disso. Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, Ele me deu vida. Não foi o meu livre-arbítrio, a minha vontade da carne. Ele me regenerou. Ele fez de mim uma nova geração. Ele fez de você e de mim uma nova geração. Ele nos deu nova vida pela graça. Fomos salvos. Quem entendeu até aqui? Então, uma vez que a gente entenda isto aqui, que eu estou lembrando, não é? A gente não quer nem pensar no que nós éramos no passado. Ou alguém quer ficar pensando como era no passado. Então você tem que dar valor à sua nova vida em Cristo Jesus. O passado passou. Você é uma nova criatura. As coisas velhas não contam mais. Todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Jesus não se lembra mais deles. Não permita que o inimigo fique lhe acusando. Amém? Diga, o passado passou. Em Romanos 3:10 diz, como está escrito. Lógico que nós não vamos lembrar do passado, porque esse é o nosso passado. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Assim são as pessoas antes de Jesus. Quem era o homem para que pudesse se auto-regenerar? Não podia, estava morto. Quem poderia se auto-salvar? Ninguém. Não há um justo sequer, não há quem entenda. Olha que vida triste era a nossa vida antes de Jesus. Nos chamar, nos buscar, nos salvar. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, lembre só de relance, só para você valorizar o que Deus fez na sua vida. Vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus nos chamavam sempre de incircuncisão. Aqueles que não seguiam a lei na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não entendíamos lufas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que triste, amado. Olha como era a nossa vida. O que nós éramos? Versículo 13. Mas agora, diga graças a Deus pelos agoras, não é? Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esta aproximação é a regeneração. Amém? Você está compreendendo? Nós estávamos mortos, mas Jesus nos deu vida. Ele nos regenerou. E esta regeneração, aprendam, é um ato instantâneo. Eu não posso dizer que eu estou me regenerando. Não existe esta palavra na Bíblia Sagrada. Eu estou aqui num processo de regeneração. Não. A regeneração acontece quando a salvação se manifesta. Não, bispo, é que eu fumava 4 maços de cigarro por dia e agora eu só fumo 1. A sua carne está lhe enganando. A sua carne está lhe humilhando. Jesus, quando regenera, regenera de uma vez para sempre. A obra de Cristo não é incompleta. Ele não faz uma parte esperando que você faça outra. Ele faz a obra por dentro completa e definitiva.
A regeneração é um ato instantâneo de Deus. É o Espírito Santo que vem à nossa vida, se une ao nosso espírito, faz morada em nós, e é Ele que vem e regenera. Amém? Se o indivíduo mentia, não mente mais. Se o indivíduo adulterava, não adultera mais. Se o indivíduo fornicava, não fornica mais. Se o indivíduo roubava, não rouba mais. Se o indivíduo fazia coisas ocultas, não faz mais nada em oculto. Se o indivíduo usava mal a sua boca, a sua língua, não fala mais errado, não usa sua língua para o que não deve. Regeneração não demora 10 anos. Regeneração não demora 50 anos. Ah, bispo, eu estou vindo com a minha esposa na igreja, mas sabe, 5 anos que ela vem e ainda não é uma mulher regenerada. Ela ainda não é uma mulher salva. Você está compreendendo? Está vindo, é simpatizante, sei lá o quê. Salva! O salvo em Cristo nasceu de novo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Deus regenera, Deus lava por dentro, Deus muda os pensamentos, Deus tira as vontades erradas. Deus altera toda a vida, amados. Para você dizer que é salvo, você tem que estar regenerado. E só o regenerado tem vida eterna. Amém? Zacarias 3,9 diz, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra, de novo a pedra de sustentação, né? Única, estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Pedra única, aqui está tipificado Jesus Cristo. Ah, os 7 olhos, você sabe, você já estudou em Apocalipse e em Isaías, são os 7 Espíritos de Deus, de toda a plenitude de Deus. Então, Deus quando quer fazer uma obra, Ele faz num só dia. Se Ele tiver hoje algo para fazer na sua vida, Ele faz agora. Se o dia que Ele marcou na agenda celestial é hoje, então é hoje que o milagre acontece, é hoje que você confessa Jesus, é hoje que você é regenerado, é hoje que você larga o pecado, é hoje. Deus é assim, amado. Se Satanás, através de Adão, lhe manchou num dia, no dia da criação, você sabe, nós já viemos aqui, no dia em que nós nascemos, já viemos em pecado. Se um dia serviu, bastou para Adão sujar toda a vida dele e, consequentemente, de toda a humanidade, um dia só também bastou para Cristo tirar o pecado da nossa vida. João 1,29 diz, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na hora em que se crê em Jesus, na hora em que se confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, nessa hora, instantaneamente, o passado, o presente e o futuro são mudados. A vida velha passa e tudo se faz novo. Amados, estou lhe ensinando Bíblia. Isto é Bíblia, o resto é balela, conversa fiada. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Num dia, todo mundo morreu, espiritualmente. Ora, se Adão num dia matou todo mundo, seria difícil para Jesus salvar todo mundo, todos nós que fomos mortos pelo pecado instantaneamente? Não. 15, versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Muitos quem? Os eleitos de Deus. Diga, eu sou um eleito de Deus. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Num dia, Adão matou todos. Num dia, na cruz do Calvário, ele, Jesus, consumou tudo na nossa vida, nos deu vida. Amém? Você precisa entender isso para saber como é que você foi regenerado, como você foi salvo. Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade, eu, você e todos nós. E em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós nascemos, nós já éramos pecadores, todos nós.
Adão lá atrás já tinha feito estrago em todos nós. O pecado foi introjetado na nossa carne. Todo ser humano, ao ser concebido, já é concebido em pecado. Salmo 32, 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Esta mudança do pecado para o não pecado se chama regeneração. Este bem-aventurado, feliz, o homem que o Senhor não atribui mais iniquidade, ele olha e diz, não tem mais pecado, está lavado, está limpo, não há dolo. Este era o ex-pecador. Agora, pela regeneração, ele é visto assim, sem iniquidade e sem pecado. Diga amém por isso. Isso é maravilhoso, amado, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Eu não posso me auto-regenerar. É o Espírito Santo quem faz isso. Amém? 1 de Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Deus te ama tanto, Deus tem tanta misericórdia de você, meu amado, nos regenerou para uma viva esperança. Se você entrou aqui hoje sem esperança, mortinho, desanimado, sem expectativa para alguma coisa nesta semana, no mês que vem, neste final de ano, o Senhor já lhe regenerou para uma viva esperança. Deixa essa sua esperança ser vivificada hoje, em nome de Jesus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a nossa chamada é para uma viva esperança. Diga, a minha esperança é viva. Você tem uma esperança viva? Então receba a cura para o teu corpo agora, em nome de Jesus. Receba a provisão para as tuas finanças nesta semana. Veja a multiplicação de Deus na vida financeira. Se você tem uma viva esperança, o seu corpo está saudável agora, em nome de Jesus. O milagre que você precisa, receba agora. Pela viva esperança que há na sua vida. Receba agora e espere ver isso na sua vida. Porque Jesus foi para a cruz para que você visse isto consumado. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A herança que Deus nos dá é incorruptível, imarcessível, não perde a cor, não perde o brilho. O que Deus te dá é para sempre. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, diga, Deus me guarda. Mediante a fé, é para quem tem fé, tá? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu fui regenerada para uma viva esperança. Eu não fui regenerada com uma esperança de ir para o inferno. Jesus não me salvou, amados, e eu fico aqui. Quando é que eu vou para o inferno? Ai, que legal, sou salva. Jesus me salvou. Mas quando é que eu vou para o inferno? E nem que alguém me ameace com o inferno. Eu tenho uma viva esperança, eu sei em quem eu tenho crido, eu acredito na obra da cruz, Ele consumou vida eterna para mim e para você, meu amado. E quando alguém perguntar, para onde você vai? Quando o Senhor lhe chamar, você diga, eu tenho uma viva esperança, eu vou para a glória eterna, já está me preparado o lugar nos céus, eu não tenho dúvida, porque se está na Bíblia, eu... Versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. O que Deus colocou é o Espírito Santo. Isso não se corrompe, não acaba, não termina, não deteriora, não apodrece, não some da sua vida. Mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, tudo é pela palavra. Se você não ouve a palavra, nada disso acontece. A qual? A palavra vive e é permanente. Diz aqui, pois fostes regenerado. Como eu fui regenerado, bispa? Mediante a palavra. Então a palavra lava e o Espírito regenera. Você está aprendendo? A palavra lava, não é o batismo nas águas. A palavra de Deus tem poder para lavar e o Espírito para regenerar. Então, nós vamos entender com clareza como é que se vive agora a regeneração, tá? Vamos para o final da mensagem? A palavra regenerado, no grego, anagenal, significa gerado novamente. O que é um regenerado? Um gerado novamente. É aquele que nasceu de novo. Quem é regenerado jamais se perderá, porque ele é gerado novamente, nascido de novo pelo poder do Espírito Santo, ele é nova criatura, ele recebeu vida eterna. Amém? João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. A ovelha, amado,
nunca vai se perder. Ela pode estar num tremedal de lama, pode estar na cocaína, na maconha, na prostituição, na magia negra, na feitiçaria, na umbanda, na quimbanda. Se é ovelha, Jesus a busca e a regenera. E ela se torna uma nova criatura. Amém? Tiago 1,16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo este bem, todo dom perfeito, salvação, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, é o querer de Deus, Ele nos gerou novas criaturas, salvos, pela palavra da verdade. Esta palavra está fazendo uma obra na sua vida. Você pode não estar sentindo arrepio e nem precisa. Você pode não estar saltitando na cadeira, nem precisa. Você pode não estar aí entendendo muita coisa, nem precisa. Essa palavra corta por dentro, separa a alma de espírito. Ela tem poder para mudar situações. Essa palavra é a palavra que gera, amados, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra faz uma obra tal que o Espírito Santo usa a palavra e ele nos regenera. Isto é um dom de Deus, diga, é um dom. E só os regenerados vão viver a vida eterna, tá bem? Então, esta é uma obra que é feita no Espírito. Por isso, quem é regenerado não pode praticar nada de mal mais na sua vida. Eu conheço pessoas que eram uma praga viva. Eu conheci pessoas que eram praga, mentirosos, falsos, ladrões, larápios. Não conheciam Jesus, estavam mortos em delitos e pecados. Um dia, Jesus os alcança. A palavra chega, o Espírito regenera. E você olha e diz, só Jesus. Só Jesus, amados. Porque a pessoa se transforma em nova criatura. É aquilo lá, a regeneração faz a pessoa fazer o que ela não fazia. E não fazer mais aquilo que ela fazia. Olha o que diz 1 de João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus é o salvo, tá? É o que confessou Jesus como Salvador. Este não vive na prática de pecado. Não é que nós não pecamos, amados. Se nós falamos que não pecamos, nós estamos mentindo, nós estamos contra a Bíblia. Eventualmente nós escorregamos, falamos, pensamos alguma coisa, e a gente volta atrás e acerta o passo. Esta é a santidade que nos foi imputada, não é? É a vida irrepreensível. Mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Aquela coisa de errar, pecar, falar bobagem, fazer mau negócio, mentir, sabe? Escarnecer dos outros, fazer piada, não sei o quê, querer o mal dos outros. Pois o que permanece nele agora é a divina semente. Jesus está na sua vida, amado. Jesus está na sua vida. A perfeição pura e total está na sua vida. Eu lhe pergunto, pode você que tem Jesus na sua vida viver na prática do pecado? Lógico que não. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de... Quem é nascido de Deus é regenerado, não vive mais na prática do pecado. Diga amém. Você acha que um homem nascido de Deus dá uma chapada no rosto da mulher? Pense. Você acredita que um homem ou uma mulher nascidos de Deus quer a morte de outra pessoa? Você acredita que uma pessoa nascida de Deus leve um irmão a tribunal? Diminuíram os nãos, né? Não. É porque nós comparamos com pessoas que nós conhecemos e dizemos, uau, renascido de Deus? Você acredita que uma pessoa nascida de Deus faz intriga para prejudicar outras pessoas? Você acredita que uma pessoa nascida de Deus inventa história a respeito de outras pessoas? Crentes em Jesus? Bispa, mas peraí, e quem faz todas essas coisas? Não é nascida de Deus, não é nascido de Deus, não é regenerado. Foi convencido de alguma história, mas convertido nunca foi. E vou lhes dizer mais, tremam os céus. Tem gente nessa condição com título de pastor, bispo, pastora, evangelista, mestre na palavra, louvador, ministro não sei do quê.
nunca passou perto da regeneração, não conhece a Jesus, porque faz estas coisas, prejudica, mente, esfola, engana, rouba, mata, destrói com a boca. Isto não é um salvo, isto não é um regenerado. Você está vendo como é que vive um regenerado. Um regenerado vive com uma semente divina e incorruptível dentro de si, que não lhe permite mais viver pecando. O regenerado tem uma atitude ética. O regenerado tem uma atitude santa, tem uma postura transparente. O regenerado é irrepreensível. Não, ninguém repreende um regenerado, amado. Um regenerado não é passivo de repreensão. Ele não passa cheque sem fundo. Ele não é caloteiro. Se ele tem dificuldade financeira, ele vai com a cara limpa e dá satisfação. Ele se justifica, ele conversa, ele senta numa mesa para acertar, porque ele sabe que há uma ardente expectativa na criação para conhecer um verdadeiro filho de Deus. Um nascido de Deus, um regenerado, amado, ele não tem duas palavras. Ele deu a palavra, ele cumpre. Nem que ele se mate para cumprir, mas ele cumpre. Porque ele é regenerado, ele tem uma semente divina. Ele tem um testemunho. Ele é santo e irrepreensível, ele é salvo. O que nós temos que saber é que quem tem a semente divina não pode viver pecando. Por isso a expectativa ardente da sociedade é olhar para nós e dizer: eu vejo Deus naquela mulher, eu vejo Deus naquele homem. Meu amado, que o mundo todo olhe para você, onde você passar e diga: eu vejo Deus na vida daquele jovem, eu vejo Deus na vida daquela família, eu vejo Deus na vida daquele adolescente, eu vejo Deus na vida daquele comerciante, eu vejo Deus na vida daquele empresário, eu vejo Deus na vida daquele marido. É isto que precisa acontecer, amados. Nós sabemos de casos sérios e tristes. Ou você nunca ouviu aquela história? O pior empregado da nossa empresa é um crente. Não receba esta palavra. O funcionário mais fofoqueiro da empresa é um crente. O mais briguento é um crente. O mais folgado é um crente. Nós vamos mudar a história dos crentes neste país, amado, pela palavra pregada. Porque a palavra está lavando e o Espírito Santo está regenerando. Que regeneração teve uma pessoa que é vista como fofoqueira, maledicente, folgada, que passa a perna nos outros, corpo mole, que usa o telefone, que usa o e-mail do emprego, que usa a internet de graça lá no horário de trabalho, está roubando seu patrão. Que regeneração teve essa pessoa? Nenhuma. O regenerado não é briguento. O regenerado não é folgado. O regenerado não é fofoqueiro. O regenerado não é maledicente. O regenerado não é mentiroso. O regenerado não é adúltero. O regenerado não é trambiqueiro. O regenerado não vai a reuniões de bolo de laranja para fazer fofoca. O regenerado, amado, não anda na casa de más pessoas para não comprometer o seu testemunho. Agora, se eu tenho uma semente divina, eu não posso viver pecando, porque eu sou regenerada. Você está entendendo o que é a regeneração? Ah, homem desta igreja, a sua esposa tem que ver isso na sua vida. Aliás, a primeira pessoa que tem que ver a regeneração na vida de alguém é o seu cônjuge. Tem muita gente que quer sair pregando, metido a pastorzinho e pastorzinha, mas não mostra a regeneração para sua mulher, para o seu marido dentro de casa. Não mostra que Jesus fez uma obra, que houve transformação. Continua com grosseria, continua ignorando a sua esposa. Quando ela fala, dá-lhe as costas, vira-se, vai embora, fecha a porta. Quantas lágrimas são derramadas por homens que para falar da palavra para outros estão sempre prontos, mas nunca prontos a mostrar a regeneração dentro do seu próprio lar. Amados, nós estamos tratando de coisas sérias, porque de crente de fachada o Brasil está cheio.
E a sociedade, até hoje, não respeita os crentes neste país. O governo não respeita os crentes neste país. As instituições não respeitam os crentes neste país. A mídia faz pouco dos crentes neste país, porque estão aguardando uma expectativa muito grande, ardente, para conhecer quem é a imagem e semelhança de Deus. Eu creio, amados, que a lei não pode fazer isso. Só a graça de Deus, porque a graça é para o Espírito, a graça é lá para dentro, a graça é uma obra interna. Esta palavra, amado, ela é definitiva quando ela corta um filho de Deus. E o filho de Deus tem prazer de mostrar que Cristo está na vida dele. Ele não tem vergonha de dizer que ele é um cristão. Ele não tem vergonha de dizer que vai a uma igreja no domingo à noite. Ele não tem vergonha de trazer a namorada ou o namorado para um culto. Ele não tem vergonha de dar seu dízimo na casa de Deus. Glória a Deus. Tenho que encerrar. Põe o próximo versículo para mim. Apocalipse 21, 27. Nela, lá na Nova Jerusalém, no céu, na cidade celestial, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. O que pratica não entra, é o ímpio, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E quem pratica abominação e mentira, pode ser um regenerado? Não. Pode entrar na Nova Jerusalém? Não. Só quem tem os nomes inscritos no livro da vida. Quem são os inscritos? São os regenerados. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Este é o plano original. O pecado nos matou. O pecado nos destituiu da glória de Deus. Depois vem Cristo e nos regenera. E nos reconcilia com Deus. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e... Então diga, Deus me escolheu para eu ser santo e irrepreensível. Diga, eu como um salvo, sou santo e irrepreensível. Sou regenerado. Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, não é o apóstolo Miguel anjo não, é o arcanjo. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Nós vivemos tempos de angústia, amado, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo eu recebo o que é para nós isso. Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Seu nome já estava lá, desde antes da fundação do mundo. Nós temos que entender, amado, que o sistema tradicional adulterou a palavra. Não creem na salvação instantânea, não creem na regeneração instantânea. Sabe o que os crentes dizem? Há muitas almas indo para o inferno e nós somos os culpados. Nós culpados? Absolutamente. Nós não somos culpados de nada. Cabe a nós pregarmos. Mas Deus é soberano para salvar quem Ele de antemão conheceu, predestinou, elegeu. Amém? Nenhuma alma que Deus criou antes da fundação do mundo e escreveu o nome do livro da vida se perderá. Aí vem outra voz do sistema adulterado e diz, então nós não precisamos mais de pregar, se as pessoas já são predestinadas para salvação. Isso aí é um evangelho muito fácil. Não é não, porque diz em Romanos 10, 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Amados, o que nós temos que fazer? Para a pessoa a pessoa que tem o nome no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, para que ela seja regenerada, ela tem que ouvir a pregação. Se você não ouvisse a palavra, você não estaria aqui hoje. O seu nome estava no livro da vida, desde a fundação do mundo. E por isso Jesus foi lhe buscar. Amém? Diga, eu sou um eleito. Diga, eu sou um escolhido. Diga, o meu nome estava no livro da vida. É por isso que Deus dá condição ao ministério, do ministério estar em rede nacional, em rede estadual, pela televisão, pela rádio, pelo satélite, pela internet, por literaturas, por CDs, por DVDs e etc.
Ora, mas a quem cabe fazer com que essa palavra caia no coração de terra boa e germine o coração de eleitos? Cabe a Deus, Ele é soberano. Nós pregamos a obra do Espírito Santo. Nós temos obrigação de pregar, mas nós temos obrigação de pregar. Mas se não houver quem pregue, diz a Bíblia, como ouvirão, como crerão, como serão salvos? Temos que pregar. Quando você planta o seu dízimo e a sua oferta, você está possibilitando a pregação para outras vidas, por televisão, por um folheto, por uma literatura, pela rádio, pela internet, por um satélite. Nós estamos cumprindo a palavra. Todos nós aqui estamos em obediência. Nós aqui na nossa igreja, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não somos crentes de domingo apenas. Amém? Porque o regenerado, amados, ele é 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. Nós somos chamados para viver como pessoas abençoadas. Amém? Se alguém me encontrar no supermercado, na feira livre, no shopping center, numa festa, numa reunião escolar, vão encontrar lá a Bispa Solange. Do mesmo jeito que me encontram aqui na casa de Deus. Esta casa e a minha casa já se fundiram há muito tempo. Isto é a extensão da minha casa é a extensão desta igreja. Porque eu quero satisfazer a ardente expectativa da criação. Quando perguntarem onde é que está o povo de Deus, eu digo ao povo todo, eu não sei, mas um membro desse povo está aqui. Eu tenho um testemunho para dar, eu tenho uma vida transformada. Eu não nasci essa mocinha aqui bonitinha, santinha que vocês me veem aqui, não. Eu era guiada pelo príncipe da potestade do ar como qualquer um de vocês. Eu andava segundo o mundo, fazia vontade da minha carne e dos pensamentos. Eu não era boa coisa, não. Eu não era, mas agora eu sou santo e irrepreensível, porque a palavra de Deus me lavou e o Espírito Santo me regenerou. É isto que nos faz novas criaturas, é isto que nos autoriza a falar do grande amor de Deus. Amém, amados? Amém. Nós somos pessoas especiais para Deus. Vamos encerrar, Colossenses 4. Para que eu o manifeste como devo fazer. Ora, os que são aí de fora estão querendo saber como somos nós. Tem gente que diz, pastor, eu não posso dizer como é que eu sou. Eu não posso dizer que eu sou um crente no meu emprego. É ruim, hein? Por que você não pode dizer que é crente? Porque às vezes eu ainda digo uns palavrões, sabe? Às vezes eu digo que eu estou doente, mas eu não estou. Às vezes eu peço atestado médico, sabe? Mas eu não tive nada. Eu não posso assumir responsabilidades. É? É aí que mora o perigo, querido. Para que eu o manifeste como devo fazer. 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aqui dentro, sentado, 1 hora me ouvindo, você é um santo. Mas quando você sai, você continua um santo. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as... Lembra a palavra do início? Como dar a resposta à razão da sua esperança, da sua fé? Você tem que ter sempre uma palavra agradável, temperada com sal. Por que é temperada com sal? O sal dá sabor. Mas não é para botar muito sal. Senão você vai para lá. Não é para botar muito sal. Cuidado para não salgar e estragar tudo. Tem gente que não aproveita as oportunidades com sabedoria, salga demais, aí fica todo mundo, e lá vem aquele crente chato. Vive com pacote de sal. Não é assim, amado. Não é verdade? É para temperar. É para se portar com sabedoria para os que são de fora. Mas tudo começa dentro de casa. Eu quero terminar com 1 aos Coríntios, pula para mim Atos, por favor. Vamos terminar com 1 aos Coríntios 15:9. Diz assim, é o apóstolo Paulo dizendo, e porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, olha como ele tinha uma coisa que quando ele lembrava no seu passado, antes de ter um novo nascimento com Cristo, olha como ele se via, pequeno, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de... Ele mandou matar um monte de gente. Paulo mandou matar, viu
consentiu com a morte de Estevão, viu Estevão morrer ali. Diz que um jovem observava tudo ao longe. Saulo de Tarso. Foi pegar cartas com os principais para mandar arrasar com as igrejas, os do caminho. Estava exterminando os primeiros cristãos. Mas, pela graça de Deus, hoje, ele diz, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Que você ouça isso. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz, pela graça, eu fui regenerado. E eu sou o que eu sou. Eu também, viu, amados? Pela graça eu fui regenerada. E hoje eu sou o que eu sou. Mas, bispa, e aqueles pequenos detalhes? Porque eu fui regenerado no espírito. Mas agora eu estou aqui, eu ainda vivo na carne. Como é que fica? Cada coisa que você aprende, pratique. Cada palavra que você ouve da parte de Deus, viva. Internalize, fale, mostre, transforme. Porque quando você pratica os ensinamentos, aquilo que é pedra de tropeço, vai saindo da sua vida, meu amado. E uma vez que você sabe da verdade, a verdade lhe liberta. Hoje, você aprendeu coisas aqui. Pratique, aprenda, aproveite as oportunidades, dê testemunho da sua fé. Saiba que as pessoas estão olhando para você na sua casa, no seu departamento, no seu trabalho, na sua loja, na sua escola, na sua sala de aula. Ah, mas a sala do cursinho tem 100, tem 200. É? Sabe quem é luz ali? Você. Sabe para onde os olhos vão ser dirigidos? Para a sua vida. Ou você nunca entrou num lugar e as pessoas disseram para você, você tem uma coisa diferente. Elas não sabem o nome, e nem que não é uma coisa, que é o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, que lhe faz brilhar. Amados, eu tenho uma experiência na minha vida, eu quero que você perceba que é na sua também. É que eu já estou atenta. Eu posso entrar numa loja vazia. Menos de 5 minutos a loja enche. Porque nós somos abençoadores. Nós levamos a bênção para onde nós vamos. Eu entro num salão de beleza, não tem uma pessoa. Depois de 10 minutos, está cheio de gente, não tem funcionário para atender. Porque você é luz. Você atrai naturalmente as pessoas de Deus. A bênção de Deus é atraída pela sua vida. E há uma ardente expectativa para saber o que é que você tem que o mundo não tem. Você vai abrir a sua boca, não com vergonha, mas com autoridade. Você vai dizer, eu tenho o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, o Todo-Poderoso, soberano Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E ninguém vai lhe ridicularizar, porque você terá um testemunho a mostrar. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Bispo Raio vem orar, encerrando o nosso culto. Os ministros de louvor vão cantar neste final maravilhoso. Olha o irmão que está ao seu lado. Tem essa experiência agora e diga, você é um regenerado? Você é um regenerado? Mostre para o seu irmão como você é um regenerado. Santo, irrepreensível, lavado pela palavra. O Espírito Santo já fez uma obra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é salvo dá um sorriso, não é? Como é que você chega segunda-feira no seu trabalho? Como é que você chega? Vamos fazer uma simulação. Como é que você chega no seu trabalho, hein? Como é que é? Você chega com a sua bolsa, sua pasta. Como é que você chega lá na sua mesa de escritório? Segunda-feira. Como é que você fala com seus colegas de departamento? Como é que você olha para eles? Qual é o seu aspecto quando você encontra uma pessoa? Você aproveita as oportunidades? Amados,
há testemunhos e posturas que falam mais do que 1000 palavras. Amém? As pessoas vão pedir razão da esperança da sua fé. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esse dia, por esse culto, por essa tua palavra, Jesus, que veio ao encontro dos nossos corações, veio trazer vida, veio trazer orientação, Jesus, veio trazer postura, comportamento, Jesus. E nós assumimos o compromisso, ó Pai, de ao ouvir essa tua palavra, de colocá-la em prática nas nossas vidas, para que o mundo veja, ó Pai, os verdadeiros adoradores, ó Deus, que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela honra e pelo privilégio de mais uma vez termos estado nos teus átrios, ó Deus, para participar desse culto, para receber alimento puro, genuíno, a tua graça bendita e maravilhosa, que tem trazido benefícios à vida de todos nós, à vida dos nossos familiares. Somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se tornou novo, ó Pai. E convém, ó Pai, que nós manifestemos o teu bom perfume, ó Deus, que nós mostremos ao mundo, Jesus, a obra grandiosa que tu fizeste nas nossas vidas. Por isso nós te louvamos por esse lugar, por essa igreja, por esse santo lugar, ó Pai, onde nós podemos crescer no conhecimento da tua palavra. Te louvamos, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana Ferreira, do bispo nacional Miguel Ângelo Júnior, por toda a família apostólica, Jesus. Te louvo, ó Pai, pela vida da bispa Solange. Ó Deus, te louvamos pela vida dos oficiais, dos integrantes do corpo ministerial dessa igreja, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, ó Deus, e acima de tudo, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Sabedores que somos, ó Pai, que ninguém de lá os pode apagar. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de você sair, quem puder ficar um pouquinho, desça ao Mac Graça, vá tomar um lanche, um suco, um café, vá à livraria, pegue o CD de hoje ou qualquer outro tema que você queira em graça, literatura, e dê um abraço no pastor Henrique, que fez aniversário ontem. Deus nos tem dado pastores segundo o coração de Deus, amém? Amém. E depois que terminar um pouco o agito aqui, nós vamos, o Bispo Rai tem uma palavra com todas as pessoas que trabalharam no Congresso de Mulheres no último final de semana. Todos, oficiais, colaboradores, todos envolvidos. O Bispo quer falar com vocês, tá bem? Vamos louvar a Deus. Senhor,
Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, até amanhã, vão em paz e diga a quem está ao seu lado, você foi regenerado pela palavra de Deus. Amém, boa noite a todos, boa noite internautas, até amanhã.